Aula 25, objeto direto preposicionado. Como a gente estava falando, essa aula está sendo atualizada. Eu só coloquei 4 casos no de vocês aí. Maior precisão, evitar ambiguidade, palavras como Deus e amar. Só que eu estou atualizando. São 11 casos. Esses são os 4 principais e eu vou aprofundar em todos os casos a partir de agora. O que é um objeto direto, gente? O que é um objeto direto? É aquele complemento que se liga ao verbo sem o quê? Preposição. O objeto indireto, a preposição é uma exigência de quem? Do verbo. Por exemplo, gosto de você. De você é um objeto indireto porque essa preposição foi cobrada por quem, gente? Pelo verbo. Quem gosta, gosta de. Quem se refere a. Ou seja, essas preposições são exigidas pelo verbo. Mas pode existir uma preposição que não é exigida pelo verbo, e sim pelo contexto e vários outros fatores. É o caso do objeto direto preposicionado. É quando a preposição surge dentro de uma frase que não foi exigência do verbo. É o nosso primeiro caso aí do pronome oblíquo tônico. Vocês vão voltar na aula anterior para que vocês percebam na aula 24 os pronomes oblíquos tônicos. Vamos ler comigo aí, gente. Mim, vamos, gente. Mim, comigo, ti, contigo, si, consigo, ele, ela. A gente falou isso na aula de pronomes, seria bom você assistir de novo a aula de pronomes, que os pronomes oblíquos tônicos são sempre precedidos de preposição, não interessa se o verbo pedir. Por exemplo, o verbo ver de enxergar, ele é um verbo transitivo direto ou indireto, candidato? Quem vê algo, quem vê alguém. É um VTD, não é? Eu vi o rapaz, eu vi a moça. Só que se ao invés de dizer a moça, eu for usar um pronome oblíquo tônico, esse a moça, que é um objeto direto, se eu colocasse, você viu a moça? Aí eu digo, eu não vi a ela. Esse a ela tem uma preposição obrigatória porque o pronome é oblíquo o quê? Tônico. Essa preposição não foi exigida pelo verbo, e sim pelo próprio pronome. Vocês estão me entendendo? Não. Então vamos aqui à frase da lousa. Nem ele entende a nós, nem nós a ele. Veja, nem ele entende. Quem entende, entende algo. Quem entende, entende alguém. Qual é a transitividade do verbo? Transitivo direto. Eu vou transformar em uma outra maneira. Se fosse assim, ó. Nem ele entende o rapaz. Nem ele entende a moça sem crase. Se eu colocasse uma pessoa aqui, você diria que o rapaz e a moça seria o objeto direto de quem? Do verbo entender. Vocês estão compreendendo mais ou menos? Veja, ele não entende quem? Bota, vai, o rapaz, vai. Ele não entende quem? O rapaz. Ele não entende quem? A moça. É compreensível que quando eu coloquei o rapaz e a moça, nesses dois casos eu vou ter um objeto direto? Sim. Por quê, gente? Porque não tem preposição. Quem entende, entende algo. Quem entende, entende alguém. Só que eu não coloquei o rapaz e a moça. Eu coloquei o quê? Um pronome. Nós, só a palavra nós, é o pronome do caso o quê? Reto. Eu, tu, ele, ela, nós. Só que o reto antecedido de preposição pode ser o quê? Um pronome oblíquo tônico. Esse a nós, essa preposição a, foi exigida pelo próprio pronome e não pelo verbo. Portanto, ele não entende quem? A nós. Eu tenho um objeto direto porque o verbo é transitivo direto. Mas, Vitor, essa preposição a não entende a. Foi exigida pelo quem? Pelo próprio pronome. Objeto direto preposicionado. Nem nós a ele. Vitor, nem nós a ele o quê? Nem nós entendemos. É porque o verbo está elíptico aí. Nem nós entendemos a ele. Objeto direto preposicionado. Ele viu os meninos. Rápido, vai. Ele, sujeito simples, viu. Verbo transitivo direto. Quem vê algo, quem vê alguém. O que foi que ele viu? Aliás, quem ele viu?
os meninos. Objeto direto. É compreensível isso aqui? É. Só que os meninos somos nós aqui da sala. Eu quero colocar o nós. Vamos lá. Ele viu. Posso botar ele nos viu, sem acento. Ele seria um objeto direto pronominal, não é? A gente viu isso na aula passada. Agora, se eu colocasse ele viu a nós, eu estou tirando os meninos e colocando aqui, ó, a nós. Ele viu a nós. Se eu colocar só a palavra nós, encai sobre uma regra que é proibição, porque os pronomes do caso reto não podem ser objeto. Tenho que colocar a preposição. Então, quando eu disse ele viu a nós, isso aqui continua sendo um objeto direto. Ele viu quem? A nós. Mas, por ser um pronome do caso oblíquo tônico, essa preposição vai ser obrigatória. Não por exigência do verbo, mas sim pelo pronome. Objeto direto preposicionado. Então, gente, os objetos os pronomes oblíquos tônicos sempre serão objetos preposicionados? Não. Porque se o verbo for transitivo indireto, aí ele será um objeto indireto. Ó, se fosse assim, eu vou apagar isso aqui que vocês já copiaram, né? Ele se referiu a nós. Vamos lá. Quem se refere? Se refere a verbo transitivo indireto. Classifica para mim o que seria esse a nós. Eu sei que ele é um pronome do caso tônico, oblíquo tônico, que a preposição sempre vai ter. Você diria que esse a nós é o quê? Qual é a classificação dele? Quem se refere a. Eu teria aqui um objeto o quê? Indireto. Vitor, por que tu está chamando de objeto indireto e não de objeto direto preposicionado? Porque o verbo é transitivo indireto. Vocês estão caladinhos porque estão entendendo? Não estão entendendo patavina nenhuma. Porque a aula hoje vai ser pesada. Escreve uma frase para mim aí no material de vocês, cuida. Eu estou indo rápido, gente? Não, né? Posso colocar? Ele vestiu as crianças. Ele vestiu as crianças. Como é que tu classifica a palavra as crianças? Classifica para mim. Ele, sujeito simples, vestiu as crianças. Qual é a classificação de as crianças? Quem veste, veste algo ou alguém. Portanto, as crianças vai ser o que, gente? Objeto o quê? Direto. Suponhamos que as crianças sejamos nós. Aí eu vou colocar o seguinte, ó. Ele vestiu. Vou colocar eles, como se fosse outras pessoas. Ele vestiu a eles. Como é que seria a classificação de a eles? Você viu que esse a é uma preposição. Como é que fica aí? Quem veste, veste algo. Quem veste, veste alguém. VTD. Não é? Quem veste, veste algo. Quem veste, veste alguém. Qual seria a classificação de eles? Continuaria sendo um objeto direto. Mas seria preposicionado? Por quê? Porque essa preposição não foi exigência do verbo o quê? Vestir, e sim do pronome do caso reto, eles. Objeto direto, preposicionado. No primeiro caso, as crianças vai ser objeto direto preposicionado? Não, porque não tem crase. Olha, se tivesse crase seria uma preposição. Nesse caso estaria errado. Beleza? VTD. A exigência aqui foi só por conta dos pronomes do caso o quê? Oblíquos tônicos. Então, nessa primeira regra, vai tirando foto aí, porque eu estou apagando rápido aí. São 11 casos, tá, gente? Que a gente vai ter que rever e rever. Ninguém se preocupa com o objeto direto preposicionado, mas ele cai demais.
Vou te colocar casos de crase aqui que vai ser impressionante. Como foi o carnaval, gente? Foi bom? Pulou no bloco, de dentro de casa, para a sala, para a cozinha? Não foi pular o bloco ali na Marquise Branca? Estava animado lá. Vamos lá. O segundo caso, não ficou nenhuma dúvida, né, gente? Segundo caso, a gente vai falar para enaltecimento. Que tipo de regra é essa do objeto direto preposicionado para enaltecer? Isso aqui é um pouquinho mais, vamos lá, poético. Eu posso conceber uma preposição. Geralmente não quer se enfatizar o sujeito, mas quer dar uma ênfase melhor ao objeto. Eu posso usar uma preposição, eu tenho uma ordem facultativa aí, tá certo? Veja, amar a Deus. Amar a Deus. A expressão a Deus completa o verbo amar, que é transitivo direto. Quem ama, ama algo, quem ama, ama alguém. Compreende isso aqui? Sim, ótimo. Vitor, e essa preposição? Segundo Rocha Lima e Evanildo Bechara, no seu livro Lições de Análise Sintática, diz que o sujeito é pouco importante nessa frase, é tanto que ele é impessoal. Essa frase não tem sujeito. Amar a Deus se dá maior importância ao objeto direto do que o próprio sujeito. Por isso que ele chama o Evanildo de enaltecimento. Quando se quer enaltecer o objeto em detrimento ao sujeito, o objeto direto, quando for mais importante do que o sujeito, se coloca essa preposição para acentuar isso. É verdade, Vitor? É. Sempre que eu quero dizer, olha, Vitor, nessa frase que eu vou criar, o objeto direto é o mais importante. Veja lá, você ama seu pai e sua mãe. Eu vou colocar o seguinte, ó. O filho ama a mãe. Vou botar o pai que você vê a preposição mais acentuada. O filho ama o pai. Na questão, e se ele quiser dar uma ênfase melhor ao pai, eu posso colocar uma preposição aí, aí você justifica. Na frase, ó, o filho ama o pai. O filho é o quê? Não é o sujeito? Ama. Quem ama, ama algo. Quem ama, ama alguém. VTD. O pai, aqui é o objeto direto. Só que o autor, quando foi escrever, quis dar uma maior ênfase ao pai. O filho é pouco importante. O mais importante aqui é quem? O pai. Se coloca a preposição aqui, ao, para dizer que o pai é mais importante dentro desse contexto aqui semântico. Ou seja, eu enalteço o pai em detrimento ao filho. Aí eu faço um objeto direto preposicionado. Vitor, na hora de uma prova, se você virar a preposição, você veja a quem ele completa. Ele completa o quê? O verbo. E você sabe que o verbo amar é transitivo direto. Portanto, gente, decora aí e depois você marca isso aí. O verbo amar quase sempre exige objeto direto preposicionado. Quase sempre. Nós venceremos ao inimigo. Nós venceremos ao inimigo. Na expressão ao inimigo, o autor quis dar um maior destaque à expressão ao inimigo. O nós é o sujeito simples, venceremos, verbo transitivo direto. Por que ela é VTD, gente? Aqui, o verbo vencer. Quem vence, vence algo. Quem vence, vence alguém. Verbo transitivo direto exige objeto o quê? Direto. Vitor, me explica, por que essa preposição está aqui, gente? Enaltecer. O inimigo é mais importante no contexto da frase do que o nós. O objeto direto preposicionado. Esse é o que mais cai e está na apostila de vocês. Eu vou começar pela lousa, depois eu vou para a apostila. Matou a Abel Caim. Qual é a transitividade do verbo matar, gente?
Qual é a transitividade? É VTD. Vou colocar aqui, VTD. Quem mata, mata algo. Quem mata, mata alguém. Vocês conhecem a história bíblica? Quem foi que matou quem? Caim matou Abel. Mas, suponhamos que você não tenha ido à missa, não tenha lido a Bíblia, e eu tenho colocado tudo depois do verbo. Se eu botasse Abel aqui, Abel é que tinha matado Caim, na minha frase. Eu botasse Abel aqui. Só que como os dois estão depois, eu não tenho um conceito de quem matou quem, porque está tudo depois. E o verbo é transitivo direto. Neste caso, quando está tudo depois, ou coloca o sujeito antes, ou se coloca uma preposição para que se evite um duplo sentido. Aliás, não é nem ambiguidade, nesse caso é uma confusão mesmo. Eu não sei quem matou quem. Vamos colocar uma preposição naquele que será o alvo da ação. Quem será o alvo da ação? Abel ou Caim? Abel. Abel não morreu? Portanto, eu digo, matou a Abel, Caim. Portanto, a Abel é um objeto direto. Por que é um objeto direto? Porque o verbo é transitivo direto. E ele vai ser preposicionado por qual razão aqui, gente? Por que ele vai ser preposicionado? Porque a preposição entrou aqui para desfazer uma confusão, uma ambiguidade. Eu não sei quem matou quem nesse caso. Vai ser o sujeito. É o sujeito simples. Vitor, por que eu não posso considerar a Abel o sujeito? Porque sujeito não pode ser preposicionado. Sujeito não pode ter preposição. Gente, tem um azinho aqui. Eu vou tirar só para explicar para vocês. Operou Carlos, Ana. Quem foi que operou quem? Hã? Não, do jeito que está aqui. Pode pensar um pouquinho, pode subir e descer. Por que está confuso aí? Primeiro, o verbo é transitivo direto. Quem opera, opera algo. Quem opera, opera alguém, não é verdade? VTD. Como os dois sujeitos, os dois elementos da frase estão depois, eu não tenho como saber quem operou quem. Tanto posso dizer que Carlos operou Ana ou Ana Carlos. Se fosse o médico Carlos ou a médica Ana, aí nós saberíamos o conceito mais efetivo. Nesse caso, não tenho como. Eu vou, ou eu antecipo o sujeito, coloco Carlos operou Ana, ou então Ana operou Carlos, ou eu coloco uma preposição naquele que é o alvo da ação. Quem é que vocês querem que tenha morrido aqui? Ou seja operado. Quem foi que foi operado aqui? Vamos colocar Carlos? Então como é que eu faço aqui? Operou a Carlos, Ana. Como eu coloquei uma preposição aqui, ele foi o alvo da ação. Objeto, direto, preposicionado. Ana, nesse caso, vai ser o meu sujeito. Sim, vamos colocar para Ana? Não, só seria só o A, porque não teria um encontro de dois artigos, de um artigo mais uma preposição. Aí já não seria o objeto direto preposicionado, né? Seria sim. Deixa eu trocar. O senhor está pedindo para trocar aqui isso? Porque é feminino, né? Olha, se fosse assim por questões de paralelismo, operou o Carlos a Ana. Suponhamos que tenha dois artigos aqui. Operou o Carlos, aqui é um artigo, e operou a Ana. A Ana é um artigo. Se eu quiser dizer que a Ana é o alvo, é só pôr uma crase aqui. Então, o Carlos seria o meu sujeito e a Ana seria o meu objeto direto preposicionado. Por que eu coloquei a crase? A crase simboliza a preposição. E já tinha um artigo lá. Artigo mais preposição gerou uma crase. Compreende isso aí? E Ana é um nome feminino incompleto. Também é facultativo diante de nome feminino incompleto, né? Vocês manjam crase, gente?
Mais ou menos? Mais para mais, né? Do que para menos, não é não? Eita, menino, tá todo mundo acordando. Ó, amanhã a gente vai falar sobre complemento nominal. Eu quero que vocês estudem em casa, viu? Chega aqui de mãos abanando não. Estude pelo menos um conceito, pegue umas gramáticas, vai ver minha aula de complemento. Ok. Não tem, porque ele está completando o verbo operar. O complemento nominal teria que completar um nome, né? Um nome transitivo. Se tivesse a necessidade, tivesse um substantivo aí, um advérbio. Todo complemento tem preposição. Beleza. Em comparações, esse caso aqui é um dos mais complexos. Sempre que eu tiver um advérbio comparativo ou uma oração comparativa, na verdade mistura um pouco com ambiguidade. Veja a expressão, ó. Estimo João como a um pai. Essa expressão aqui é comparativa. Preste atenção nisso, como a um pai. Estimo. Quem estima, estima algo ou alguém. Verbo transitivo direto. João é o meu objeto direto. Como a um pai é um advérbio. Na verdade, é uma oração adverbial, comparativa. Sempre após a VTD, o VTD vem o objeto, né? Como? Sempre após a VTD, o VTD vem o objeto. Vem o objeto. Direto ou direto, né? Vai depender da transitividade do verbo, exatamente. Eu vou trazer para cá para a gente explicar melhor isso aqui, ó. Como a um pai. Estimo João dessa forma, como a um pai. Estou fazendo uma comparação. Portanto, aqui é uma oração subordinada comparativa. Vitor, por que é uma oração? Porque tem um verbo, só que ele está elíptico aqui. Veja, era assim, ó, como estimo a um pai. Veja, estimo João como a um pai. Na verdade, o verbo estimar foi retirado porque ele já foi colocado aqui. Então, quando eu digo estimo João como estimo a um pai, você chamou o objeto direto aqui porque o verbo é transitivo direto. E não tem nenhuma necessidade de colocar uma preposição aqui. Agora na frase, como estimo a um pai, note, você colocou o objeto direto aqui para o verbo estimar. E aqui tu colocou uma preposição. Por quê? Porque nesse é só um OD e nesse você colocou uma preposição. Porque ele está em frases comparativas. Nisso, todos os gramáticos colocaram em seu tópico de objeto direto preposicionado. Rocha Lima faz isso, Bechara faz isso, nós temos Napoleão que faz isso. Sempre que se começar com como, essas comparativas, geralmente eles atraem um objeto direto preposicionado. Me explica, como estimo, poderia ser como estimo um pai. Posso tirar essa preposição? Posso. Mas veja o duplo sentido que isso pode causar. Pensa comigo. Estimo João como um pai. Eu pergunto, é como um pai estima ou como um pai é estimado? Nesse caso, se eu tirar a preposição, gera uma ambiguidade. Vocês estão conseguindo compreender? Veja, estimo João como a um pai. Como em comparação a um pai, como se João fosse o pai ou como se ele fosse o filho de João. Geraria uma ambiguidade. Portanto, em frases comparativas, a preposição entra aqui para desfazer uma ambiguidade. Quem exige é o verbo. Quem exige é o contexto. Na verdade, para se evitar essa confusão, esse duplo sentido. O verbo, se o verbo exigir, aí seria um objeto indireto. Por que não é o verbo? Pensa comigo. Verifica a transitividade entre o verbo estimar. Quem estima, estima algo. Quem estima, estima alguém. Verbo transitivo direto. Objeto direto preposicionado.
Gente, no finalzinho eu vou fazer uma revisão, estou preocupado com vocês. Está todo mundo me xingando mentalmente aí. Menos, viu? Não vai. Posso apagar essa aqui? Ideia de reciprocidade, ou seja, de ação que caiu sobre si mesmo. Eles se conhecem uns aos outros. A expressão uns aos outros é uma relação de ênfase. Na verdade, ela é uma redundância. Quando eu disse eles conhecem a si mesmos, esse si é um pronome recíproco. Por ser um pronome recíproco, ele age como objeto direto. Veja, eles é o meu sujeito simples, conhecem. Quem conhece, conhece alguém. VTD. Pergunto, eles conhecem quem, gente? Quem é que eles conhecem? A si mesmos. O si é o objeto direto. Eles conhecem a si mesmos. Vitor conhece Ana e Ana conhece Vitor. Ou seja, é uma ação recíproca. Beleza. Uns aos outros serve mais como reforço desse si. Eles se conhecem uns aos outros. Bechara chama isso de objeto direto preposicionado. Na verdade, ele diz preposicionado pleonástico. O que é um pleonasmo, gente? Aquela repetição desnecessária, não é verdade? A gente chama isso. Na frase eles se conhecem, o sentido é totalmente completo. Ninguém tem dúvida? Ou todas? O VTD aí vai ser o que o governo conhece, tá? Sim. O objeto direto vem antes dele. É o si. É o si, vem antes. É a partícula si. Sempre que o si for recíproco, ele é objeto. Depende da posição, no caso. Por exemplo, na frase, ele se suicidou. Ele suicidou quem? A si mesmo. Sempre que a partícula si der para trocar pela expressão a si mesmo, ele é reflexivo. E reflexivo objeto. Mas se pode vir com o VTI, no caso. Pode, mas ele não vai ser recíproco. O recíproco exige um VTD. Se ele for lá para o VTI, possivelmente ele é um índice de indeterminação do sujeito. Veja, precisou-se de empregados. Quem precisa, precisa de. VTI, o si não é recíproco. A partícula recíproca exige o verbo como transitivo direto. A gente fala isso nos tipos de si. Conheci a pessoa a quem admiravas. Vamos lá. Quem é o sujeito de conheci, gente? É simples, que está oculto, né? Eu, sujeito oculto. Quem conhece, conhece alguém, não é verdade? Quem foi que ele conheceu? A pessoa, objeto direto. A quem admiravas. Quem é um pronome relativo, clássico, não é? A gente aprendeu isso aí lá na aula de pronomes. Pronome relativo. Beleza. A gente tem que tomar um cuidado com os pronomes relativos, a gente vai ver em oração subordinada adjetiva, com frases, com verbos que tem posterior. Viu que é um pronome relativo? Olha para o verbo que está depois. Quem é o verbo que está depois aqui, gente? Admirar. Não é verdade? Quem admira, admira algo ou alguém. Não é verdade? Qual é a transitividade dele? VTD. Esse a é uma preposição que está agregada obrigatoriamente ao pronome relativo quem. Vitor, quer dizer que o pronome quem, como relativo, ele sempre será preposicionado? Sempre. Então, eu vou colocar aqui, ó, sempre preposicionado. Ele sempre vai ter uma preposição. A gente aprende, eu vou colocar outra frase com outro verbo, a quem
se referiu. Se fosse o seguinte, conheci a pessoa a quem se referiu. Esse a está junto com quem? Você sabe que o quem sempre exige esse a. Sempre depois de um pronome relativo, eu tenho que verificar a regência do verbo posterior. Vamos lá. Quem se refere a. É um verbo transitivo, o que é aqui? Indireto. Esse a, nessa frase em específico, foi uma regência do verbo se referir. Quem cobrou esse a foi o verbo se referir. Nesse caso aqui de cima, esse a não foi o verbo admirar, porque quem admira, admira algo. O verbo é transitivo direto, ele não exige a preposição. Pergunto a vocês, quem é que eu admiro? A pessoa. Que o pronome relativo roubou essa função. Portanto, eu digo que a quem é um objeto direto preposicionado, porque o verbo depois é transitivo direto. E aqui eu vou chamar de objeto indireto, porque o verbo posterior é verbo transitivo indireto. Esse conceito aqui tu só vai entender bem se você estudar orações adjetivas. Quando a gente estudar oração adjetiva, isso aqui vai ficar bem claro para vocês. Beleza? Então, se entendeu, alguém já estudou oração adjetiva aqui? Sabe os pronomes relativos? Não, gente. Gente, não se baseia só aqui não, vamos avançar aí. Então você copia esse esquema, se não entendeu bem, já está copiado para quando você vir. O rapaz o esperava e aos seus pais. Quem é o sujeito aí? O verbo é esperar, quem é o sujeito? Sujeito simples, né, gente? Cheguei ao verbo. Quem espera, espera algo. Esperava quem? Pergunto a vocês. Olhe direitinho. Esperava quem? O. Não é? De novo. Esperava quem? O. Posso dizer, esperava João, esperava Maria, mas ele esperava o. Quem espera, espera algo. VTD. Portanto, o O vai ser o que, gente? Objeto direto. Até aqui tudo bem? Só que a banca está pedindo a classificação de aos seus pais. Olha, quem são as pessoas que o rapaz esperava? Vamos lá. O e quem mais? Aos seus pais. Por que que tu tá chamando o O de objeto direto e os seus pais têm uma preposição? Veja, são dois objetos diretos porque o verbo é transitivo direto. Justifica, por que tem essa preposição? Os gramáticos dizem que quando eu coordeno dois objetos, um em forma de pronome e o outro em forma de substantivo, esse substantivo deverá ser preposicionado. Que regra idiota, mas é que está lá. Então, objeto direto preposicionado, por justificativa de quando eu tenho um objeto pronominal, o outro for um substantivo, ele deverá obrigatoriamente ser preposicionado. Deixa eu colocar outra frase para você pensar. Vamos lá, quem é o sujeito? Ele é o sujeito simples, agasalhou é o verbo. Ele agasalhou quem, candidato? A. É uma pessoa? Ele agasalhou quem? Ah, eu acho que é uma pessoa. Ou é um gato, ou é um animal, né? Ele agasalhou quem? A. Quem agasalha, agasalha algo ou alguém. Verbo transitivo direto. Ele agasalhou quem? A. Objeto direto. Porque o verbo é transitivo direto. Só que ele não agasalhou somente a. Ele agasalhou outro ser. Qual é esse outro ser agasalhado? Ao cachorro. Objeto direto. Por que eu estou chamando isso aqui de objeto direto? Porque o verbo é transitivo direto. Ele agasalhou o cachorro. Veja como isso aqui é possível. Essa preposição nesse objeto, formando um objeto direto preposicionado,
foi obrigatório por qual razão? O primeiro objeto foi sob forma de quê? De pronome. Quando o primeiro objeto é em forma de pronome e o próximo for um substantivo, ele deverá ser preposicionado. Está na gramática de Rocha Lima. Oitavo tópico, que eu vou falar sobre elementos ligados com a preposição, a partícula se. Veja, se e se. Quando você está estudando os tipos de se, você aprende que ele se liga a verbos que são transitivos diretos, indiretos, a todo tipo. Quem ama, ama algo, VTD, não é verdade? Quem louva, louva algo, VTD. Quem adora, adora algo, VTD. Nesse caso, nós teríamos apenas duas opções. Ou chamar de partícula reflexiva ou partícula passivadora. Mas vamos pensar um pouquinho aqui. Ama-se aos pais. Nesse caso, está explícita a ideia de os pais são amados? Sim ou não? Ou então que os pais amam a si mesmos? Quando eu disse ama-se aos pais, não tem uma ideia que os pais amam-se. Não é uma ideia reflexiva. Nem também posso ter a ideia de os pais são amados, porque eu teria uma partícula passivadora. Nesse caso aqui, ama-se, o sujeito é indeterminado, sujeito indeterminado, na verdade é sujeito inexistente, o verbo é impessoal. Sujeito inexistente, inexistente. E aos pais é um objeto direto preposicionado. Vitor, por que eu não posso chamar isso aqui de partícula passivadora? Porque se fosse uma partícula passivadora, eu teria que chamar isso aqui de sujeito. E o sujeito não pode ser preposicionado. E note que o verbo está no singular. Isso aqui não é o sujeito do verbo amar. O sujeito não é indeterminado, o sujeito é inexistente, portanto isso aqui não é partícula reflexiva ou índice de indeterminação do sujeito. Eu tenho aqui parte integrante do verbo. Igualmente nos outros também. Objeto direto preposicionado. Objeto direto preposicionado. Nesse nono tópicos, vai falar sobre objeto direto preposicionado em pronomes indefinidos e pronomes de tratamento. Isso aqui, você pode colocar um asterisco, é muito usual mesmo. Quando eu vi pronomes definidos, nada, ninguém, todos, vários, geralmente ele vai estar acompanhado aí de uma preposição. Quando não for exigida pelo verbo, vai ser pelo contexto. Não exclui a ninguém. Quem exclui, exclui algo ou alguém. Verbo transitivo direto. Eu não excluí quem? Eu poderia dizer, não excluí João, não excluí Maria. Se eu dissesse não excluí João ou não excluí Maria, nesses dois casos eu teria um objeto direto. Agora, como eu preferi utilizar um pronome indefinido, ele optou por uma preposição que não foi exigida pelo verbo. Note que o verbo é transitivo direto. Então, ninguém, todos, outras formam um objeto direto preposicionado. Ele encanta a todos. Quem encanta, encanta algo. VTD. A todos, objeto direto preposicionado, formado por um pronome indefinido. Colocaram a vossa senhoria naquela situação. Quem coloca, coloca algo. Quem coloca, coloca alguém. Colocaram quem? A vossa excelência.
Vossa Excelência é um pronome de quê, pessoal? De tratamento. Quando o verbo não for transitivo indireto, ele exige a preposição, tá? Então eu tenho aqui um objeto direto preposicionado. Cumprimentaram. Quem cumprimenta, cumprimenta algo ou alguém. VTD, a Vossa Senhoria, objeto direto preposicionado. Me diga, por que Vossa Excelência é chamado de objeto direto preposicionado? Por que é preposicionado e não é um objeto indireto? Me diz. Por que não é um objeto indireto? Porque o verbo é o quê? Transitivo direto. Pronomes indefinidos e pronomes de tratamento exigem essa preposição. Rocha Lima diz que isso aqui é facultativo, pode ser retirado. Quem é que está falando? Sim. Vossa se refere diretamente sua na ausência. Por exemplo, Sua Excelência o Presidente, ou seja, ele não está aqui, então sua. Vossa Excelência fala diretamente com ele. Beleza? Gente, faltam só duas, juro. Essa é a minha preferida, bicho. A 10ª, inversão. Eu vou pedir para você comparar uma frase aqui, viu? Frase bem básica. Classifica para mim essa frase aqui, gente. Vai. Ana, sujeito, comprou. Por que é VTD? Comprar algo ou alguém, né? E os carros? Objeto direto. Inverte essa frase. Começa a frase com os carros. Cadê como? Os carros, vai. Comprou o quê? Ana. Tá ambígua essa frase, gente? Ambígua. Dá para entender que é os carros que compraram a Ana? Sim ou não? Se fosse os carro compra a Ana, gente, não vai ser essa. Tá ambígua não. Mesmo porque carro está no plural e comprou está no singular. Os carros aqui não é o sujeito, você não está louco de dizer isso, tá? Então vamos lá. Essa frase está ambígua, sim ou não? Sim ou não, gente? Não. Classificando a frase, agora desse jeito, vai lá. Os carros vai ser o quê? Objeto direto, certo? Comprou, VTD. E Ana, sujeito simples. Compreende? Sim. Quando eu trago o objeto direto para o início, a minha intenção foi enfatizá-lo. E acreditem vocês, o objeto direto, quando antecipado, ou seja, na inversão, vou colocar aqui, antecipado, todos os gramáticos falam. Quando ele está antecipado, eu posso colocar uma preposição. Veja, aos carros comprou Ana. Então eu viro um objeto direto preposicionado. Vitor, por que é um objeto direto preposicionado? Porque ele foi invertido. Ele foi antecipado, ele foi colocado no início. Essa preposição é obrigatória? Não. Ela é facultativa. Então, se uma banca perguntar, por exemplo, a expressão aos carros comprou Ana pode ser reescrita sem prejuízo gramatical para os carros comprou Ana, tá certo? Tá. Não tem nenhum problema. É facultativo. O problema, bicho, é quando esse objeto é feminino. Veja, se fosse assim, ó. As bolsas Ana comprou. Pergunto a vocês, quem comprou o quê? Quem foi que comprou aqui? Quem é o sujeito? Ana é o sujeito, comprou o VTD e as bolsas é o quê? O OD. Não é verdade? Todo mundo entende isso? Agora vem lá uma pergunta clássica. A frase, as bolsas Ana comprou, pode ser reescrita da seguinte forma. Você colocaria certo ou errado? Eu botei esse sinal grave aqui por quê? Para simbolizar que eu tenho um as, que é um artigo,
e mais um a, que é o que? Uma preposição. Isso aqui não é um objeto direto que está invertido? Quando ele está invertido, a preposição não é facultativa? Ou seja, aí eu jogo para cá, aí essa preposição pode ser facilmente retirada. Aí o menino diz, mas Vitor, os casos facultativos de CRA só são 3. Sim, mané, não é aquela não. É vários outros tipos. Por isso que eu digo, casos facultativos de CRA não são só aqueles 3 não. Diante da preposição até, nomes femininos e pronomes possessivos, não são só esses não. Tem vários outros casos em que eu posso ter um crase facultativo. Então poderá uma casa. Ou poderá, de forma facultativa. Por isso que tem casos facultativos. Vamos mais uma? Mas não são, né? Sim. No caso, algumas bancas não consideram ênfase e mudança de sentido. Não consideram. Eu também pensava que isso era uma mudança de sentido, mas eu já perdi questão de prova por conta disso. Não, eu não considero ênfase e mudança de sentido. É bem mais forte. Escreve uma frase para mim, para ver se vocês escrevem certo aí. Posso dizer? As casas... Vai. As casas... José construiu. Como foi que vocês fizeram as casas? Vocês colocaram prazer? As casas José construiu. Vocês fizeram desse jeito? Sim? Sem vírgula, viu? Objeto direto invertido tem vírgula não. As casas, OD, José, sujeito, construiu, vai. VTD, quem constrói, constrói algo. A frase pode ser reescrita de as casas José construiu, sem prejuízo gramatical. Aí vai mudar aqui a classificação, né? Objeto direto o quê? Preposicionado. Por que que esse caso aqui é facultativo? Por que que você colocou uma crase em as casas? Justifica, gente, vai. Alô, gente, vai. Porque o objeto está o que, gente? Invertido, foi antecipado. Qualquer objeto, qualquer objeto. Rocha Lima diz isso na sua gramática. Bicho, aí vira fumaré, não vira não? Isso aqui vai virar cabaré. Qualquer objeto antecipado eu posso botar uma preposição. Aí toma cuidado, se o verbo for VTI, aí não é facultativo, não é o quê? É obrigatório. E o último é partitativo. Esse partitativo eu vou usar a apostila de vocês, tá? Vamos lá. Pegando a apostila de vocês, eu tô em que página, gente, aí? É 9.3, é? É na aula 25. O pessoal tá com apostilas diferentes aí? Vamos revisar aí, gente. A primeira, eu comi o bolo, eu comi do bolo. Quem é o sujeito aí, grifa? Comi o bolo. Comi é o que, gente? O bolo. Classifica aí. O bolo vai ser o que? Objeto direto. E o verbo transitivo o que? Direto. VTD. Se você verificar, quem come, come algo, né? Quem come alguém. Canibalismo, viu? Mas qual é a ideia que eu tenho quando eu diz eu comi o bolo? Qual é a ideia que eu tenho aqui? Eu comi o bolo. É que eu comi o bolo o quê? Todo. Da ideia de generalização. Compreende isso aqui? Sim. Nesse sentido, se eu quiser precisar mais essa frase, eu coloco uma preposição e faço o quê? Eu comi do bolo. Veja, esse do não foi uma exigência do verbo, foi de uma precisão, foi do contexto. Coloquei a preposição para dizer que eu não comi o bolo de forma inteira, todo. Foi o que? Uma parte, foi um pedaço desse bolo. Objeto direto preposicionado. E esse vai para o nosso 11º caso e último, viu? Que é elementos partitivos. Partitivos. Tem outra frase aí? Não, tem não. Posso pensar o seguinte: eu bebi a água, eu bebi da água. Tem diferença? Vamos lá, gente. Bebi a água. Qual é a ideia aqui?
Ideia total, eu bebi a água inteira. Se eu colocasse bebi da água, qual é a ideia que muda? Bebi uma parte da água, belisquei, um pequeno gole. Ei, cara, eu bebi a água que estava aqui. A ideia completa. Eu bebi da água, quer dizer que ainda tem água. Na apostila, não excluir a ninguém. Veja, ninguém, nós temos aí pronome indefinido, a gente já falou sobre isso, estou só revisando. Ouviu os rapazes. Ouviu dos rapazes. Tem diferença? Tem, gente? Qual é a diferença aí? Ouviu o rapaz. Eu ouvi por inteiro, né? Um depoimento por completo. E ouvi dele. Ouvi partes dele, né? Não foi um depoimento completo. Matou o leão ao caçador, amar a Deus, a gente já falou sobre isso. E pronto. Gente, a gente encerrou, graças a Deus, o pronome, o quê? O objeto direto preposicionado. Vamos falar agora sobre o item 2, que é o objeto direto pleonástico. Queria que você classificasse aí a palavra pleonástico. O que quer dizer a palavra pleonástico? Coloca aí. Repetição, o que, gente? Desnecessária. Repetição desnecessária. Como, por exemplo, subir para cima, descer para baixo. Ele teve uma hemorragia de sangue. Já pensou ele ter uma hemorragia de ar? Não tem como, né? Total hegemonia. A hegemonia já é total, né? O principal protagonista. Então eu tenho... Ai, já tá aí, né? Pedindo para vocês colocarem, perdão. Repetição desnecessária. Veja essas frases aí, gente, ó. As folhas espalhou-as o vento. As folhas espalhou-as o vento. Quem é o sujeito aqui, gente? Quem é o agente da ação? Quem foi que espalhou? O vento vai ser o meu sujeito simples. Espalhou, verbo transitivo direto. Perguntar a vocês, o vento espalhou o quê? As folhas. Isso aqui é o meu objeto direto. Pergunto, e esse as? Quando eu disse, as folhas espalhou-as o vento. Esse as e folhas são o mesmo ser? São. Veja que até o segundo é dispensável. Como é que eu dispenso aí? As folhas espalhou o vento. Eu posso até botar uma preposição aqui, né? Tá invertido, né? Não vou entrar nessa. Vamos lá. Esse as vai se chamar objeto direto, o quê? Pleonástico, porque ele é a repetição do elemento anterior. Qual é a intenção de fazer essa repetição? Dar ênfase, garantir ênfase. Pode facilmente ser retirada de contexto. Vitor, essa vírgula está marcando o quê? A inversão do objeto? Negativo. Essa vírgula aqui marca o objeto direto pleonástico. Mas, Vitor, a vírgula para separar o objeto direto não deveria estar aqui? Não. Depois de vírgula, o pronome vem depois. É uma ênclise obrigatória nesse caso. Você pode fazer a mesma coisa aí no outro, ó. Aquelas melodias, ouço-as constantemente. Grifa a expressão aí. Aquelas melodias. Grifa o as. Quem é o sujeito dessa oração aí, gente? Quem é o sujeito? Eu. É simples oculto, né? Eu ouço. Qual é a transitividade do verbo ouvir? DTD, né? Quem ouve, ouve algo. Pergunto, o que é que eu ouvia? Como é que eu vou classificar aquelas melodias? Objeto direto. E esse as? Quem é esse as?
aquelas melodias, que está de forma o que, gente? Repetida. Objeto direto pleonástico. Adjunto adverbial de quê? Dessa forma, modo. Aos rapazes vendi-lhes o carro. O sujeito é oculto, que é o eu, sujeito simples oculto. Vender. Quem vende, vende algo. O que é que foi que eu vendi? Objeto direto. Eu vendi o carro, VTD. Pergunto, vendi o carro a quem? Aos rapazes. Quem vende, vende algo a alguém. Eu tenho um objeto o que aqui? Indireto, VTDI. Esse lhes substitui quem? Aos rapazes. Substitui não, repete, não é? Portanto, objeto indireto pleonástico. Por que que essa vírgula está aqui, candidato? Você tem que justificar a vírgula também, viu? Pode justificar. Hein? Separar o que, gente? Aqui. Separar objeto indireto o que? Pleonástico. Esse caso de vírgula aqui é bem importante. Então você já justifica.